Olá, 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 olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Tudo bom, gente? Tudo bom? Vamos entrando aí, uma live bacana hoje, uma live com aprovada, aquela compartilhar a trajetória da aprovação, mostrar como é que foi essa rotina dela, Brenda. Já amo essas lives. Boa noite, Perla. Estão me ouvindo bem, galerinha? Me dê só um feedback aí, que eu botei o fone. Tô na dúvida aqui se meu som tá saindo direitinho. Quem puder dar um ok, um joinha, já me ajuda para saber se tá tudo certo no som, senão eu recomeço aqui. Mas eu acho que tá tudo bem. Brenda, boa, tudo bom? Pessoal, a gente vai receber uma ex-aluna nossa, foi aprovada em primeiro lugar, olha só, primeiro lugar. Vamos ver o que o primeiro lugar faz para ser aprovado, né? Primeiro lugar geralmente faz alguma coisa de diferente, né? Eu tenho em casa um, um exemplo disso, que meu irmão foi primeiro lugar no penúltimo concurso da Advocacia Geral da União. Então eu sei bem como é conviver com o primeiro lugar. Tem irmão que deu certo, né? O outro ele conquistou alguma coisinha, mas tem os que dão certo. Eu acho que a Gabi tá entrando já aí. A gente vai falar sobre como foi essa rotina dela. Ela foi aprovada em primeiro lugar na Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo. Olha que bacana. Um concurso muito bom, um concurso fora do radar aqui de PGE, de PGM, uma ala, vamos chamar assim, de concurso público que está crescendo muito, que são essas procuradorias de Assembleia, procuradoria de Câmara, ou seja, as procuradorias legislativas. É um braço da advocacia pública que muita gente deixava de lado, muita gente não olhava para esses concursos de Assembleia, de Câmara. E a verdade é que eles são muito bons. Você pega o concurso da Assembleia do Estado de São Paulo, olha, já está entrando, já pediu a solicitação. A Assembleia do Rio Grande do Sul, A da Assembleia do Amazonas também é muito boa. Então, o objetivo aqui é trocar experiência, ver o que funcionou, o que vocês podem modelar. Peguem bem, pessoal, peguem bem todas as dicas que a Gabriela vai passar, porque faz muito sentido aí na vida de vocês nessa jornada. Tudo bom, Gabi? Tudo bem? Tá me Ei, ouvindo bem? Rodrigo, tudo bom? Tudo Tudo bom, bom? gente? Ó, eu tive um probleminha com a luz, por isso que eu tô segurando o celular assim. Eu até convertei com o Rodrigo, mas eu acho que vai dar pra bater um papo bem bacana, apesar disso. Não, tranquilo. Ó, só um detalhe aqui, o Jonatas ficou ruim o som. Será que é o meu? Vocês Ou é estão o me meu? ouvindo direito? Vê se ele tá conseguindo me ouvir? Eu estou te ouvindo bem, ó, mas alguém deu um feedback que o som não estava legal. Eu queria só saber se é o meu, o seu eu estou te ouvindo bem. Vamos só esperar o pessoal dar um retorno que a gente já começa. Ô, Osório, manda um abraço para Rondonópolis. Um abraço para Rondonópolis. Do nada ficou ruim mesmo. Os dois estão bons. Ai, que Ih, bom, que pessoal, você tem que decidir bom. aí, né? Você tem que decidir aí. Tá bom ou tá ruim? Mas vamos lá, então. Pessoal, recebam um carinho aqui a Gabriela, ela foi exaluna da aprovação PGF, aprovada na Procuradoria da Câmara de São Paulo. Já assumiu, Gabi, ou ainda não? Já assumi, já tô no meu segundo mês. Eu até brinquei, eu mandei uma mensagem pro Gustavo, né, antes de te mandar, que eu precisei daquela fase de adaptação, sabe? Até a cabeça é engraçado. A gente acha que, a gente pensa tanto na aprovação, que quando ela acontece, né, Rodrigo, acho que precisa às vezes de um tempo de cair a ficha, assim, reorganizar, porque realmente, em alguns momentos, fica realmente aquela disciplina super militar, sabe? Eu sabia exatamente o que eu ia fazer amanhã. Se você me perguntasse, e daqui uma semana, o que você vai fazer? Eu conseguia te falar. E daqui um mês, eu tinha também essa projeção. Então, assim, eu precisei de umas semaninhas antes de começar a aceitar um pouco esse processo, né? Porque demanda muito da gente. Eu não imaginava que fosse uma parte tão importante como virou da minha vida, sabe? A preparação. Eu acho que a gente foca, às vezes, muito no resultado, né, na vitória, na foto da conquista. E eu acho que a aprovação PGE me ajudou muito a desenvolver o processo. E a gente acaba descobrindo, assim, é estranho falar isso, mas existe existe até um prazer no processo, sabe? No método, na disciplina. Eu acho que eu me descobri
e eu estava conversando isso com outras pessoas que passaram também. Você se sente tão capaz, tão poderoso, assim, de ter disciplina, sabe? De estudar no dia que tá tudo ruim, de estudar no dia que tá tudo bom, no dia que não tá rendendo, no dia, sabe? Isso te deixa, assim, foi muito legal, assim, pensar nisso agora, nessas últimas semanas, me redescobrir, sabe, um pouquinho. Não, sem dúvida. É o prazer da melhora daquele 1% por dia, né? Às vezes é o que você falou, a gente foca só no quadro na parede, mas ninguém quer furar a parede com a furadeira para colocar o quadro, né? Então é você furar a parede, tomando vinho, ouvindo a música que você gosta e curtindo aquele processo, por mais difícil que seja, né? Mas eu imagino que a tua ficha caiu quando o primeiro olerite, quando o primeiro dinheirinho caiu na conta, aí a conta, aí não sei, aí você É, vai há de convir comigo que caiu a ficha depois daí, né? a ficha vem caindo. Mas assim, na verdade, eu acho que a gente pode até comentar com o pessoal, né? Eu mandei uma mensagem para vocês de agradecimento mesmo, assim, foi um negócio muito espontâneo, porque você tá me conhecendo agora, Rodrigo, mas a gente, assim, quem estuda te conhece há muito tempo, sabe? Quem estuda conhece o Gustavo há muito tempo. E, e é engraçado, porque na caixinha de mensagem, sabe aquele dia que você tá puto da vida? Podia falar puto, né? Pode, sem vontade. Sabe, quando você tá para baixo, quando você tá assim, o estudo ele tem um fator muito solitário, né? E aí assim, eu via desde o puxão de orelha até mensagem de vamos lá, tamo junto, vai em frente, isso tudo assim, é, me deu essa vontade depois de comemorar a conquista com pessoas que eu sempre senti que estavam junto comigo, entendeu? É E aí legal. foi isso é uma coisa bem gostosa. A gente fica feliz mesmo de você participar desse processo, porque nos faz lembrar da nossa época, que a gente sabe como transforma a vida de ponta cabeça, assim, né? É algo extremamente gratificante você ser recompensado por todo o seu esforço, né? Você falou da caixinha de perguntas, eu me lembrei de um podcast que a gente gravou recentemente, com um ex-aluno nosso, com a Flávia. Aí, até para quem Eu não assisti, viu, está no nosso YouTube, vale eu a acho pena que dar uma pode olhada. estar Ela muito falou legal. exatamente a questão da caixinha. Tinha dias que eu ficava indignada com vocês, quando vocês falavam o que eu não queria ouvir, não é possível e tal. Mas é isso, aqui a gente aqui nunca vai inventar para o aluno uma fórmula mágica de algo que não funcionou para a gente, nem que funciona para os nossos alunos. Então, eu prefiro que você fique com raiva de mim quando lê uma caixinha, mas que você não quer escutar, do que te enganar que com 15 páginas por dia você vai ser aprovado. Então, a realidade ela se impõe, né? Mas, Gabriela, fala um pouquinho como foi. Primeiro, eu queria saber como foi o dia que você foi aprovada, que você descobriu ali, como foi, onde você estava. Fala um pouquinho dessa parte mais emocional ali, porque é um sonho de muita gente, né? O dia de ver o nome no Diário Oficial. É engraçado, Rodrigo, porque eu tava tão. Eu, na verdade, eu já vi até um pessoal comentando aqui embaixo, então eu vou mostrar um pouco também da minha trajetória com Ah, até esse dia. Eu comecei a ter contato com a aprovação, com o material da aprovação, em 2021. A gente ainda estava na pandemia, eu tinha decidido, eu queria a advocacia pública, sabe? E é engraçado, às vezes, eu acho que todo mundo que está nessa live, às vezes, sente isso. Em festa de família, você explicar que não, você não quer ser juiz, que você não quer ser promotor, que existe advocacia pública, sabe? Às vezes você demanda até, não menosprezando nenhuma carreira, mas eu acho que é muito importante você ter foco. Vocês sempre bateram muito na tecla do foco. E eu acho que faz total sentido, assim, total. E aí, assim, eu tinha acabado o mestrado, eu tava no doutorado, e aí o que é diferente, assim, eu sempre achei assim, bom, quem gosta de estudar, quem estuda muito, né? Parece um caminho natural o concurso. Só que o que eu descobri nessa trajetória é o valor do foco e da disciplina, sabe? Porque são coisas muito diferentes. Às vezes a gente não tem essa noção. E eu acho que isso que o Aprovação BGE, como eu disse já para vocês, me deu uma tranquilidade muito grande. Porque o estudo
o estudo acadêmico, assim, de pós, e isso, quando eu lia na caixinha, vocês falando a mesma coisa, também me dava uma tranquilidade muito grande, assim, saber que não era uma sensação isolada. O estudo de pós, geralmente é aquele estudo que te faz, que te impulsiona a procurar fontes diferentes, sabe? Então, um conceito elementar como licitação não tem uma definição única. Você tem que procurar vários autores, várias origens, e não é esse o estudo do concurso, sabe? O estudo do concurso não é um estudo que em momento nenhum demanda inspiração, demanda muita reflexão no sentido de, ah, peraí, eu vou quebrar a cabeça e vou criar alguma coisa aqui inédita, ou vou ver esse tema de um jeito que ninguém mais viu. É exatamente o contrário. É, sabe? É ritmo, é rotina, é se testar, se colocar à prova todo tempo, sabe? Perder o medo de se colocar à prova. Eu até quando eu ouvi um pouco da Flávia falando com vocês, eu fiquei pensando muito isso, né? A gente acaba projetando em vocês quando a gente fala, nossa, hoje eu tô brava demais com a caixinha. Na verdade, você tá bravo com o espelho, porque a gente acaba ficando muito sozinho. E você sabe o dia que você só cumpriu hora, que você realmente não tava ali com aquela garra, com aquele foco. Você sabe o dia que você falou assim, ah, hoje eu vou fazer 20 questões. E você parou na 15ª. Então, é um momento, assim, de se encontrar no espelho muito grande, sabe? Esse trem de concurso. E aí, quando o dia da aprovação em si, depois da aprovação PGE, eu comecei a prestar, então, comecei a estudar em 2021. Aí, em 2022, eu fiz uma prova de uma cidadezinha aqui perto de São Paulo, também Procuradoria Legislativa. E aí, no final do ano passado, eu fui chamada para. Então, eu já era procuradora legislativa quando eu fiz o concurso da Câmara. E aí, assim, eu já era procuradora legislativa, parece que eu era há muito tempo, né? Gente, eu era há 14 dias, eu tinha acabado de tomar posse. E aí, mas quando saiu o resultado, eu já estava 4 meses. Eu lembro que eu somei, e matemática nunca foi meu forte, eu falei, não, tá errado, eu acho que eu tenho 10º. E aí eu somava de novo, eu somava de novo, eu estava morando em outra cidade, longe do meu marido. E aí, na hora, o telefone tocou. E aí, quando o telefone tocou, a gente não precisou nem falar nada. Quando eu vi ele ligando, eu entendi que tinha rolado, sabe? Que estava dentro do número de vagas, que a soma estava certa, que É aquele impressionante. dificílimo tinha entrado. Essas coisas, assim. Então, é engraçado. A gente é normal e eu acho que tem que ser isso mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício de se aceitar um pouco no cargo, se aceitar um pouco conquistando o sonho. Mas ainda assim, às vezes quando chega, não foi uma coisa assim, não foi como uma lista de vestibular, sabe? Que na hora eu falei, uhul, Uhum. gritei. Foi uma coisa meio assim, gente, porque, Rodrigo, é sem Quase um momento de brincadeira. plenitude ali, né? É como se você E tivesse. assim, eu tava num ritmo tão forte que no dia seguinte eu acordei antes do despertador tocar, porque eu estudava antes do trabalho e depois. E na hora, assim, foi, puxa, empresarial, porque essa semana era empresarial. E aí, enquanto eu tomava café lendo, falei, não, peraí, eu acho que eu já passei, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver como que é essa questão, sabe? Não, é, Então, é engraçado. é engraçado. E até pegando como um gancho aqui, do Jonas, ele falando assim, ó, é engraçado como é meio que o ritual de quem reprova. Reprova e depois passa uma vez, começa a passar em outros concursos. Jonas, acontece muito isso, tá? Às vezes, tem gente que desiste naquele momento, sabe, que você está vencendo uma onda e antes de vir a próxima, você desiste quando você já estava subindo aquela próxima. Então, a reprovação ela faz parte do jogo, a reprovação é algo totalmente do dia a dia do concurseiro. O concurseiro que não quer ser reprovado, esquece, nem estuda para concurso, que vai ser. Então, você tem que saber conviver com isso. Agora, isso é verdade. Quando você começa a passar em um, quando você começa a bater uma nota de corte,
Aí é como se você abrisse as porteiras ali e a água entrasse por completo. Aconteceu comigo isso, eu passei simultaneamente PGE São Paulo, AGU, PFN, então foi tudo de uma vez. E você sente aquele momento que está vindo, quando está perto de passar. Então, um conselho que eu dou aqui é tipo, não desiste, principalmente quando você está perto. Principalmente quando você não aguenta mais estudar e está na nota de corte Exatamente. direto. Tá com Não raiva, desiste nesse tá no momento. chão. Eu lembro que eu fiz um bilhetinho, antes era bilhete mental, e pra você ter noção, Rodrigo, eu tive que escrever isso. Eu escrevi num dia assim, sabe aquele dia de choro, de um gosto amargo na boca? E eu escrevi um bilhete pra mim mesma. Dobre a aposta. Então, assim, naquele dia que aquela reprovação, às vezes de uma coisa que você queria muito, ou de uma nota que passou muito perto, é esse o momento decisivo, sabe, para passar. E eu comecei a mentalizar muito isso também. Eu não sei se o pessoal que está acompanhando a gente também já passou por isso, mas assim, no dia que eu tava triste, e ainda assim, eu limpava o rosto e falava, hoje eu vou estudar. Ou no dia que eu tava assim, saco cheio. E aí eu falava assim, nossa, esse dia vai ser o dia importante para minha aprovação. Esse dia é o dia do diferencial, sabe? Não é aquele dia que tá tudo às mil maravilhas, que tá um silêncio absoluto no universo, que você tá super descansado. Não, eu acho que é um pouco assim, um pouco na adversidade que a gente vai ficando mais forte também, sabe? Não, E sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, isso é muito real, assim, isso é muito real. Agora, Nadela, eu queria falar com você que se você olhando para trás, assim, a gente, o, uma das coisas bacanas de você ouvir um aprovado é você poder olhar os erros que ele cometeu e você não cometer. Olhar aquilo que funcionou para ele e você modelar para dar certo. Qualquer coisa da vida, pessoal, fica o conselho aqui. Você quer atingir qualquer coisa na vida, olha para uma pessoa que conseguiu aquilo ali. É o caminho mais rápido para você também ter o mesmo resultado. Eu queria te escutar em relação a os teus erros e acertos. Se você pudesse elencar aqui os teus três principais erros, que você olha, putz, se eu voltasse atrás, eu não cometeria esses erros, e acerto aqui, que você crava, assim, pô, isso aqui eu acertei. Eu estava acertando nisso e eu estava errando nisso daqui. Até para o pessoal evitar os erros e modelar os acertos. não, com certeza. Eu acho que os erros talvez saiam até mais facilmente, assim. Primeiro grande erro, Rodrigo, é ficar pipocando de material. O material de concurso, assim, seu material que você fez tem que ser tratado assim como se fosse um filhotinho mesmo, sabe? Um filhinho seu. É aquele material, ou seja, se ele tiver um pouquinho, sei lá, um pouquinho completo num ponto, você complementa no mesmo material. É uma coisa que eu fiz muito no começo, e eu acho que um pouco de vício de academia, sabe? De estudo acadêmico, de tentar, assim, esgotar vários autores de uma matéria ou vários pontos de vista sobre um tema. Gente, as bancas não pedem isso simplesmente porque é impossível pedir isso, sabe? Nesse grau. Você não consegue avaliar ninguém. O que a banca quer é um candidato com muita clareza sobre o tema. E a clareza, às vezes a gente entende uma coisa de primeira e outras vezes é pela repetição. Então é engraçado, porque hoje, assim, no trabalho, isso tem acontecido bastante nesse ano. Às vezes me perguntam uma coisa que eu nunca ouvi, mas eu sei mais ou menos onde está e eu lembro mais ou menos onde que eu escrevi, sabe, a jurisprudência na página ou se estava num rodapé, porque existe memória visual, gente. Então, assim, Memória acho que visual total. o Total. primeiro conselho, não ficar pipocando de material. Que pegar um material sólido e ir firme nesse material, sabe? E eu acho que isso é muito, muito importante. Foi um erro que eu cometi. Segundo erro que eu cometi, é estranho falar isso em voz alta, né? A gente tenta esconder essas bobagens. Mas no começo eu tinha um pouco de medo de me testar, sabia, Rodrigo? De questão. No Sim. final eu tava assim, viciada em questão, fazia questão no ônibus, no esperando o almoço, assim, a qualquer momento eu fazia questão e cronometrava meu tempo de questão, de resolução no final, gente, ficou muito melhor, que eu comecei a falar assim, não, eu tenho que responder, eu tenho que aprender a responder numa velocidade adequada.
que na hora da prova pode ser que eu enganche em algum tema, sabe? Pode acontecer 1 milhão de coisas na hora da prova. Então, meu ritmo de treino, ele tem que ser um pouco mais alto. Então, eu acho que esse é um erro que eu cometi, não fazer questão. Isso é Eu acho que a questão mais comum do que você imagina, sabia? é, Esse receio de você se testar. Porque a real, ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ver que está errado. Ninguém gosta que é sabe demais, insuficiente. né? Nossa, e quando você passa um dia estudando e erra no final do dia? Fala Ninguém assim, bom, gosta. Não, ninguém gosta dessa sensação de que estou errado. Vou dar um exemplo banal na vida. Pessoa que é do espectro político A com B. Estão conversando. Quando foi que você convenceu, meu amigo, minha amiga, o oposto, que você estava certo? Você nunca vai convencer, sempre briga, mas é sempre briga. Na maioria dos casos, você sempre briga. Por quê? Porque a galera tem as suas convicções, ninguém gosta de olhar e ver que está errado com os argumentos alheios. Então, isso é algo muito real. Esse receio de você bater de cara e se sentir impotente ali ao ver que errou a questão, se sentir nossa, é burro. Você vai se demais. sentir burro. Você fica se sentindo burro. Eu não acredito que eu errei essa questão. Você vai olhar o gabarito ali, o comentário, se sente burro. Normal. Algo totalmente normal. É por isso que você tem que se treinar mesmo ali, fazer É, questões, simulados, porque e é eu justamente na acho, hora da prova. perdão, mas eu acho que também vocês, pelo que eu acompanhava na caixinha, também tem o outro extremo, né, do aluno, que é o aluno que acha assim, não, não preciso de doutrina ou de PDF, né, de qualquer material escrito, posso me garantir só em questão, vou aprender tudo só em questão, e na verdade você vai aprender a errar, só errar, porque você precisa, assim, os momentos do estudo, todos eles são importantes, sabe? Assim como a falta de questão foi um calcanhar de Aquiles para mim, a falta de leitura, às vezes, de PDF para outras pessoas que eu conheci nessa trajetória, também, assim, era muito claro que a pessoa tentava pegar um assunto complicado e só indo assim, ah, não, porque eu vou decorar os gabaritos, sabe? Não existe isso. O estudo ele tem que ser ativo e passivo. Para você aprender a absorver, não adianta. Eu não consigo entender quem fala que só estuda por questões. Como é que você vai aprender algo se você não teve um contato prévio? Então, assim, primeiro o estudo tem que ser algo passivo, você tem que colocar para dentro da sua cabeça o conhecimento, para depois você buscar na memória e acertar a questão, que faz parte mais do estudo mais ativo. Então, não tem como inverter essa lógica. Não tem como você abandonar a leitura de doutrina, de lei seca, de jurisprudência e só fazer questões, porque não vai, a conta não vai fechar. Você não vai, você vai estar se enganando ali. Você vai acertar uma ou outra, mas no grosso você vai ficar raso. Aí eventualmente você pode até bater numa trave, num objetivo, chega na discussível, você não consegue discorrer porque você não tem bagagem. Então, é algo que tem que ser evitado, esse tipo de coisa. Agora, Gabriel, como foi isso com você, gente? Como foi? Conta aí um pouquinho como foi que você conheceu a gente aqui da aprovação PGE? Como foi teu contato, a Foi no metodologia? Fala um Instagram, pouquinho da tua experiência. foi no Instagram e alguém compartilhou algum comentário de vocês. E aí foi engraçado, porque eu conheci o aprovação, o que me chamou a atenção foi realmente era um comentário, não era sobre matéria, era sobre método de estudo. E eu tava quebrando a cabeça, sabe? Tentando encaixar. A gente ainda tava na pandemia, então era tudo muito remoto, todo mundo ainda fechado dentro de casa, na medida do possível. E aí eu fui atrás. E aí eu reconheci alguns professores que eu já conhecia, assim, já tinha ouvido o nome. E aí me chamou muita atenção, porque vocês ficavam o tempo todo. Não, a gente é um cursinho de procuradoria. A gente não é generalista, a gente é especialista. E eu falei, nossa, mas que coisa, né? Assim, não é tão comum. Hoje em dia, todo mundo tem a fórmula mágica para tudo. Então, eu fiquei curiosa. E aí, eu lembro que eu pedi, sabe aquela semana teste, assim, a primeira semana, que Semana geralmente é o C. material. E aí, quando eu peguei o material, e aí eu vi um tema, devia ser, provavelmente, Rodrigo, devia ser, assim, comecinho de constitucional, sabe? Teorias da Constituição. Ou seja, um tema que eu já tinha bem ou mal lido algumas vezes, já tinha enfrentado.
E aí, quando eu li no material, que já tinha a jurisprudência ali, tinha questão, eu falei, nossa, eu acho que é isso. E aí foi engraçado, porque a primeira prova que eu fiz, eu acho que foi em 2021, e eu acho que foi a PGE do Rio. Teve PGE do Rio em 2021, não teve? Se não foi 21, foi 20, é por aí, por aí. É, eu acho que foi. E foi a primeira prova que eu fiz. E assim, eu ainda não estava pronta, não tinha visto a matéria toda. Ou seja, capote normal, mas eu lembro que eu estava no aeroporto. E aí eu mandei, a primeira mensagem que eu mandei para aprovação PGE foi: vocês revolucionaram o meu jeito de estudar. Porque eu peguei a prova e eu sabia qual era o caminho, assim, o que eu tinha visto eu consegui fazer e o que eu não tinha visto eu sabia exatamente como eu ia chegar, sabe? Isso dá uma tranquilidade boa demais para quem está estudando. Assim, você ter essa certeza da rotina, do método, da constância, eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Porque a gente nunca sabe quantas vagas vão abrir, quantos vão chamar, ou se vai ter concurso ou não. Sempre a gente está com muitas incertezas. Qual vai ser a banca, tudo isso, né? E aí, então é muito bacana, assim, essa sensação de, não, peraí, tem uma parte desse processo que eu domino, que é a minha disciplina, que é saber como eu vou estudar, que é fazer os testes. Eu acho que isso foi muito legal, sabe? Foi uma coisa muito boa. Pô, bacana. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Em nome de toda a aprovação PGE também, realmente, a gente vê essas histórias assim, motiva a gente a toda hora estar sempre melhorando, melhorando material, melhorando metodologia, estudando mais, para entregar mais para o aluno. Então, assim, fico bem feliz mesmo aqui com esse teu relato. Agora, qual é o segredo para ser em primeiro lugar? Olha, pra ser sincera, eu acho que gente, é uma conjuntura, sabe? É aquele, a gente pode até brincar, né? Aquele quem quer ser um milionário, quando tem um dia que tudo parece entrar. E eu vou fazer aqui um comentário que eu acho que eu fiz para pouquíssimas pessoas. Eu tava muito insegura, apesar de já estar estudando há muitos anos, eu tava muito insegura para fazer a prova. Porque eu tava a uma semana de entregar o doutorado. Então eu falei assim, gente, eu não consegui revisar tudo do jeito que eu queria. Óbvio, né? Aí depois, na segunda fase, Rodrigo, eu tinha perdido minha avó há 13 dias. Então, assim, eu tava com a cabeça em outro lugar. E aí, assim, se existe talvez um segredo no estudo, eu acho que foi uma das provas que eu mais relaxei. Eu acho que a cabeça estava em outras situações e às vezes a gente é natural. Eu acho que todo mundo que está assistindo a gente já passou por isso em algum momento, sabe? De se cobrar demais, de botar muita pressão. E eu acho que esse primeiro lugar veio também em função de eu estar com a cabeça, de eu estar pressionada, mas por outras razões, sabe? E aí eu acho que eu dei uma acalmada, assim. Eu consegui ver que talvez fosse só uma prova, que eu estava, no final das contas, preparada, que marcar a questão, passar gabarito, era uma coisa para, sabe? Eu não estava ali por acaso, não foi assim, simplesmente eu estava andando num domingo de manhã e eu entrei. Poxa, foram horas e horas e horas de preparação. E eu acho que foi a prova que eu fiz mais leve. Eu acho que isso pode ter mudado bastante. É engraçado, porque todo esse processo, gente, é um equilíbrio muito, muito delicado. É o equilíbrio de você se exigir muito, mas também saber tirar o pé, sabe, na hora da prova. É o equilíbrio de você ser super disciplinado, mas ao mesmo tempo admitir que a gente não é robô. Tem dia que não rola, tem dia que, sei lá, acaba a luz e você não consegue matar a meta. E tudo bem, porque o que vai garantir o resultado é um processo, é um caminho que você está trilhando. Então, parece um pouco contraditório, mas hoje eu vejo assim, como uma coisa muito natural ter esses dois lados sempre, sabe? É como se você tivesse que acelerar muito na estrada, mas na hora da curva, desacelera, faz a curva mais segura ali, né? Ninguém é robô, ninguém vai conseguir andar no 100 por hora a todo momento. Vão ter momentos difíceis ali, que
e você vai pensar em jogar tudo pro ar, ou você está falando, não estou entendendo absolutamente nada nesse dia, porque não está rolando, velho. Tá, a casa é uma bagunça e mil problemas. Tudo bem, velho. A vida é assim. Não é um tiro curto, concurso público. É você vencer cada dia, subindo um pouquinho mais da montanha, ter a paciência para estar escalando, um pé de cada vez. Mas, por outro lado, se exigindo. Você tem que se respeitar nos dias ruins, mas você precisa se exigir. Se você for gentil demais com você, você não vai conseguir. É você ser árduo com o processo e gentil com o resultado. Se você não consegue o resultado, seja gentil com Você você. falou, perfeito, assim. Quando a reprovação acontece, não é o momento de você pegar, sabe, um chicotinho e ficar se mutilando ou se martirizando. É o momento, assim, de lamber ferida. Se precisar chorar, chora. Se não tiver legal, admite que não tá legal, porque também reconhecer essa dor é que te vai fazer mudar, sabe? Falar assim, chega num momento, e eu acho que muitas pessoas aprovadas passaram por isso, que você sente um gosto tão amargo na reprovação, Só um né? minutinho, Gabriel, rapidinho. Letícia, vai dormir, Letícia. Pode sair da live. A Letícia, pô, Letícia é uma das nossas diretoras comerciais aqui. Vai dormir, Letícia. Tá bom, velho. Tem coisa melhor. O Luiz está do seu lado. Vai ligar uma televisão, vai ler um livro, mas não fica aqui na live, não. Vai dormir, Letícia. Vai. Um beijo, tá bom? Dito isso, a gente adora a nossa equipe aqui. A aprovação PG não é feita só pela cara nossa aqui que está botando o rosto, tem toda uma equipe de suporte, equipe de materiais, equipe de tudo comercial. Então, todo mundo tem a sua parcela na engrenagem aqui para fazer a coisa acontecer. Agora, Gabriela, me tira uma dúvida. Vai. Quando você olha assim, a gente fala muito aqui dos 4 pilares da aprovação, né? Doutrina, legislação, jurisprudência, resolver questões. O que você falou que tinha dificuldade com a resolução de questões, assim, mas qual era aquele teu, desses 4 pilares, era mesmo as questões, o mais difícil que você tinha nesse processo? Ó, no começo eu achava que fossem as questões, porque as questões, pelo menos, eu sabia que existiam. Depois, sabe quando começa a bater muito perto, mas ainda não tá rolando? E aí eu lembro que eu li uma das respostas da caixinha que foram vocês falando assim: aposta em lei seca. Vai fundo em lei seca, porque às vezes essas duas questões que estão faltando são leis secas. E então, assim, a jurisprudência, a doutrina de jurisprudência, eu acho que eu reconheci o valor desde o começo do meu estudo, sabe? Agora, a lei seca e a questão, falava assim, não, nós temos, talvez a gente tenha que saber só o instituto, tudo. E tem muita questão lei seca, gente. Depois de um tempo, você começa a fazer, e na verdade aquela questão veloz que eu tava falando assim, que eu comecei a me cronometrar, as questões velozes eram lei seca, Rodrigo. E era aquele ponto assim gostoso de ganhar na prova, sabe? Porque você Pontinho olhava ali, fácil, que não é para errar. não é para errar, assim, até matérias às vezes que o pessoal acha um pouco mais áridas. Por exemplo, financeiro, eu sei que muita gente não curte tanto, eu também não curtia no começo do estudo. No Tem quem final, gosta, tem quem gosta de financeiro. olha, eu tô mudando de lado, viu? Mas assim, teve uma hora que eu falei assim, não, peraí, as leis não são grandes, não são as maiores leis do estudo, sabe? Não é nenhum código civil que tem 2.000 artigos, não, peraí, é isso que tá faltando? Constituição, LRF, vai Então ali, tem que vamos que decorar vamos, por ali. vamos que vamos e vamos fazer questão lei seca, questão lei seca, até, até rolar, sabe? O Rui acabou de mandar uma pergunta aqui pra gente, eu acho que é mais pra você, mas se você quiser que eu fale também, assim, na Não minha pode, experiência, fica à vontade, que questão do PDF foi suficiente para na minha você. Fala. experiência, Rui, assim, os PDFs foram suficientes. Quando tinha um assunto muito cabeludo que eu não conseguia pelo PDF, sabe o que às vezes foi até mais útil do que tentar uma doutrina muito teórica, muito acadêmica? Foi assim, me testar, descobrir o que não estava claro, e aí foi onde
diferencial também da aprovação. Porque eu usei muito o banco de dúvidas de vocês, viu? Aqueles canais de dúvida. Não, sei lá, a gente hoje o estudo de concurso, né? Ele é muito solitário, é tudo ou pela internet, ou PDF, essas coisas, e a gente perde o contato com a outra pessoa. E aí, quando não rolava o PDF, assim, o PDF foi suficiente em mais de 90% das vezes. Aquela matéria, aquele pontinho que não foi, e aí eu vou até fazer aqui uma menção, porque a Jéssica, eu sei que a Jéssica Ladeira, ela respondeu muita coisa minha. E ela ajudou demais, demais, demais. Assim, e isso é bacana, sabe? Porque a gente acaba sentindo que quem já cruzou esse rio, essa ponte, tá do outro lado da margem falando: vem, 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 eu vou te mostrar como que vem. Porque a gente não consegue fazer isso de qualquer jeito, sabe? Eu aprendi isso bastante. E que existem caminhos da gente conseguir isso, não precisa ser sempre o caminho mais longo, o mais difícil, sabe? Não é tentar querer pegar atalhos e macetes, mas existe um caminho consistente que pode levar qualquer um para qualquer aprovação. Só que a gente tem que saber como fazer isso. Sabe o que é legal que você falou, Gabi? Ele me chamou muita atenção. Foi, primeiro, você falou que estava concluindo o doutorado e conseguiu ser aprovada na Procuradoria da Câmara de São Paulo. A gente fez recentemente também uma live com. Ah, me fugiu o nome agora. Foi o segundo ou terceiro lugar da PGM Uberaba. Ah, que Também tinha mestrado. É algo raro. O pessoal de mestrado, doutorado, conseguiu aprovação em concurso público, assim, porque são coisas, são formas de pensar muito diferentes. legal. E você teve a maturidade para entender que concurso público você não está ali para descobrir a nova tendência do direito, você não está ali para aprofundar discussões doutrinárias para o lado A ou B, você estava ali para absorver o conteúdo e acertar questões. Isso é difícil para quem vem do mundo acadêmico Foi de ter essa. Rodrigo, não foi tão natural assim. Não foi um dia que eu Imagina a acordei, dificuldade, imagina. foi sentindo. E eu acho que também, assim, eu estudei durante o doutorado e eu comecei a trabalhar, já estava fazendo concurso da Câmara. Mas eu imagino que isso também seja verdade para quem já tem uma prática, ou advoga, ou está em algum concurso que considera intermediário, porque às vezes assim, na prática, você faz uma petição e aí você salta uma espação, você não precisa fazer aquela ementa protocolar, sabe? Você não precisa seguir um padrão, porque a manha da prática é outra, a manha da academia é outra. Que a gente precisa descobrir que o jeito do concurso também é outro, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de humildade de entender que é diferente. Às vezes a pessoa é excelente na prática, tem uma noção do direito, né, na prática, no dia a dia, na audiência, mas que ali no concurso, talvez ela precise de talvez assim, ela precise de outras coisas diferentes. Na academia é a mesma coisa. Às vezes você conhece, sabe, autores ótimos, mas não é aquilo que está sendo pedido, não é aquilo que vai ser medido. Então, eu acho que a gente tem que aprender a ter essa humildade de reconhecer que a gente pode ser diferente, que não tá tudo, a gente não sabe tudo, e a gente pode ser diferente, mas ao mesmo tempo, assim, tentar ver as coisas como uma coisa boa, assim. Eu tentei, no finalzinho, assim, perto da aprovação, eu acho que eu já estava em outra chave, sabe, Rodrigo? De falar assim, gente, uma hora vai rolar. Não, porque, sabe, eu tenho minhas horas de estudo por dia, eu faço questão, eu vejo, vai rolar. Assim, o pensamento positivo, ele não precisa ser um pensamento complacente, como a indisciplina, ou, sabe, irresponsável. Você pode pensar positivamente e usar isso para o seu progresso. Então, se a gente começa a ver também só dificuldade nesse processo, você fica preso na dificuldade, né? Às vezes você não dá conta de sair. É engraçado, quando você começa a falar assim, ah, mas se eu tivesse
se eu tivesse num outro momento, se eu tivesse com uma outra cabeça, se eu tivesse de uma outra forma. Mas assim, a forma que a gente tem é essa. O sonho é nosso, então a gente vai ter que fazer acontecer também um pouco com o que a gente tem. Claro que tem pessoas que estão muito, que têm uma condição muito boa para estudar. Assim, eu tive muito apoio em casa, meu marido foi muito importante nessa compreensão, mas eu acho que a gente tem que, assim, é foco mesmo. Acordar e dormir pensando nisso. Parece um papo de doido, né? Mas Não, mas é real, assim, te ouvindo assim, ó, é bacana você ver que concurso público é algo tão democrático que ele serve para os extremos, vamos dizer, extremo a pessoa com mestrado, doutorado, sendo aprovada em concurso. Aí quem está começando, às vezes, não fez uma boa faculdade, pode pensar, "Eita, eu preciso ter mestrado ou doutorado para passar em concurso." E não, de forma não, pelo alguma. contrário. O concurso é muito decisão. Eu já vi inúmeros aprovados que fizeram a faculdade meia-boca, que se formaram em faculdades pequenas, em que era aquele aluno nota 5, mas teve uma decisão. Então, assim, pode parecer um papo de coach, uma viagem, mas tudo começa quando você decide ser aprovado. E, assim, eu já vi dezenas de, centenas de aprovados aqui, todos eles acreditavam que uma hora ia dar certo. Por mais que tivesse a desconfiança e tal, você pode até acreditar e não passar, normal do jogo, mas eu não conheço ninguém que não acreditou no início que ia dar certo e conseguiu a aprovação. Então, você que eventualmente está começando, não tem uma base jurídica forte, é totalmente viável que você seja aprovado É por super, procuradoria. assim, eu acho que tá aí. É Tá método, é muito que você papo de falou. coisa. Olha, Parece papo coisa de de coach muito bom. É isso aí. Meu irmão, quiser. é porque é pura realidade, essa questão da mentalidade. E assim, tem gente que acha besteira isso, mas eu já cansei de ver. Eu já estou nesse mundo de concurso há tempo. Cansei de ver gente muito boa que não consegue ser aprovada, que bate na trave, que passa na discursiva e cai e não consegue ser aprovado, porque às vezes não tem inteligência emocional, não conseguiram desenvolver ali a capacidade de ter constância, resiliência, saber lidar com a diversidade. Então, o concurso é muito cabeça. Essa humildade que a gente falou, você também tinha falado, é um pouco isso, sabe? De perceber, peraí, não tá dando certo do jeito que eu tô fazendo, e eu tô realmente nessa, assim, eu apostei minhas fichas. Eu tô, sabe, colocando o tempo que eu podia estar com a minha família aqui. Então, peraí, alguma coisa tá errada. Deixa eu ouvir quem passou, o que que eu posso melhorar. Ninguém é perfeito, assim. E ao mesmo tempo, Rodrigo, uma coisa muito interessante também, eu acompanhei a caixinha há muito tempo. Então eu sei que a sua história. Davi, deixa eu te interromper, deixa eu te fazer essa desfeita aqui, deixa eu te interromper rapidinho, só para responder a Lívia, rapidinho, porque já nesse clima de caixinha, eu quero, como eu responderia a Lívia, tá? Vamos lá, aqui no ao vivo. Advogado que trabalha 8 horas por dia, como que estuda? Lívia, perceba que na pergunta você já está criando uma certa. Você já está na defensiva. Como que estuda? Você perguntou nesse tom, imagino. Como que estuda? Tipo assim, é impossível. De forma alguma, a maioria de quem passa no concurso público concilia trabalho e estuda, a imensa maioria. Como que estuda? A diferença é que quem trabalha e estuda precisa ter um grau de comprometimento maior. Se você não tem o dia todo, você precisa fazer com que aqueles horários vagos que você tem, você esteja estudando. Enquanto quem está só estudando tem um tempo maior para, pô, eu vou ir mais na academia, vou passar 2 horas na academia, vou dar uma. Você vai ter que ser mais sucinta nas suas atividades sociais e se dedicar mais, pagar um preço maior. Então, é do jogo. O fato de Olivia, trabalhar não tira a possibilidade de ser aprovado. Pelo contrário, a maioria trabalha e estuda. Lívia, eu fiz muito isso, assim, eu trabalhei também no setor privado enquanto eu estudava, então E eu um estava com abraço, doutorado. só, Lívia, um abraço. Aqui a gente está em casa. Eu não estou querendo dar lição de moral nem tirar Patrícia aqui, não. Porque realmente eu acho importante essa chacoalhada para que você não fique nessa defensiva. Não fique. Você pode ser aprovado estudando, Inclusive, trabalhando, estudando. se quiser, depois a gente pode conversar, porque teve um tempo que eu estava com a pós, eu estava com doutorado, eu estava trabalhando e eu estava estudando. Então, assim, é claro que a vida social, de fato, acabou.
Mas, assim, uma dica que talvez eu pudesse dar, assim, se Rodrigo, se eu me permitir, claro. Aqui tá, você tá em casa. Manda bala. Assim, eu percebi que as minhas primeiras horas do dia, assim que eu acordava, a cabeça estava um pouco melhor. Tava livre, tava sem demandas externas de trabalho, porque a gente sabe que acontecem coisas imprevisíveis e tal. Então eu falava assim, essa hora mágica, eu chamava de hora mágica, pra vocês terem noção. Essa hora mágica do dia, eu usava, por exemplo, para doutrina, para PDF, para coisas que demandavam mais atenção. E à noite, quando eu chegava do trabalho, e aí você já tá mais cansada, naturalmente, você já teve muita coisa, eu tentava colocar atividades que demandam um tempo mais curto, assim, de atenção. Então, a questão era muito comum eu fazer questão à noite, eu não fazia de manhã. Então, assim, Perfeito. lei seca geralmente eu fazia no almoço. Eu comia um pouquinho mais rápido para ter um tempinho de lei seca. Que era um período assim, você está fazendo gestão, tudo, hoje eu vou ler de tal artigo a tal artigo. É assim, claro que vai te exigir uma disciplina muito maior, vai te exigir também um cronograma fechadinho, assim, mas é possível. É difícil e, assim, você vai, se você precisar de todo mundo, assim, são vários, como o Rodrigo falou, assim, você vai encontrar vários exemplos, porque essa é a realidade da maioria das pessoas que passa. Sem dúvida. Poucos podem se dar, entre aspas, ao luxo de só estudar, né? Assim, então, e quem pode só estudar, agradeça essa possibilidade e não desperdice tempo, não jogue no lixo essa vantagem que você tem ali, porque tem um outro lado da moeda aí. Sabe qual é o outro lado da moeda? Quem trabalha e estuda valoriza mais o tempo. Quem só estuda tende a, como eu tenho o dia inteiro, eu vou estudar só quando eu estou mais confortável. Quem trabalha e estuda geralmente é mais na disciplina, mais no compromisso. Vou estudar 4 horas por dia? Vou estudar 4 horas por dia, dá o seu jeito. Então, acontece isso também. Às vezes a gente acha, o senso comum diz que quem só estuda, vamos dizer assim, tem mais chance porque tem mais tempo. Não, porque muitos não valorizam o tempo que tem. Sabe, massa, foi massa aqui o papo, assim, com você, esse compartilhamento aqui de não só motivacional, de estratégia contigo, porque é o que você falou, a caminhada é muito solitária. Então, escute gente que passou, escute gente que passou. Cuidado com o ambiente, pessoal. Cuidado de você estar em ambiente que só te coloca para baixo, ambiente que todo mundo só duvida, um ambiente que todo mundo só reclama, porque você vai virar um reclamão. E o reclamão não passa em concurso, o reclamão que está reclamando que são muitas matérias, o reclamão que diz que tem pouco tempo para estudar, o reclamão que está falando ali que concurso são cartas marcadas, o reclamão não se dá bem. Cuidado com essa reclamação. O ambiente ele transforma muito. Então, é bom essas doses de inspiração, de motivação, para que você possa estar acreditando que é possível na jornada. Mas, assim, Davi, obrigado de verdade aqui pela presença, pelo horário. Eu falei assim, pô, a E gente tinha todo mundo marcado. ficou com a gente também, assim, Obrigado até pelo tarde. horário da galera que está aí. Ia ser 8 horas, mas eu tenho duas filhas que não estavam dormindo e tinham que ser às 9 horas da noite. Sem problemas. E eu acho que a última coisa que também tem tudo a ver com o que você falou é assim, gente, para todo mundo que tá assistindo, respeita o seu tempo, sabe? O Rodrigo teve a trajetória dele, eu tive a minha, e cada um vai construir a sua, vai construir nas condições que tem. Então, assim, tem gente que vai construir só estudando, tem gente que vai estudando e trabalhando, e eu acho que é muito isso, assim. E as trajetórias, elas são bonitas justamente porque elas são diferentes, sabe? Exatamente. Tem muitas histórias diferentes, a diversidade impera aqui. Também me permite só uma parte que o pessoal do marketing, se eu não falar, vai puxar minha orelhinha, que está em período de pré-Black Friday. A gente vai ter a nossa Black Friday da aprovação no dia 5, né? 5 de novembro. Então, quem quiser pagar o menor preço do ano da aprovação PGE, vai no link da bio aqui, que vai fazer um cadastro, a gente vai conversar um evento ao vivo, apresentando essa oferta da aprovação PG. Gabi, se eu te falar a oferta que vai vir aí, você não vai acreditar, não. Mas Voltar a estudar? eu vou ficar calado aí, porque dia 5 vem um negócio bom. Quero saber se vale a pena para o pessoal que está vendo aqui contratar a aprovação PG nessa jornada. Olha, eu acho que, assim,
Eu nunca fiz isso, assim, eu falei, até comentei com o Rodrigo, mas foi realmente uma ajuda muito importante, sabe? E se eu vir esse material aí, é capaz de eu. Mentira, eu tô muito feliz. Tamo junto, então, Gabi, obrigado, boa noite. Aí. Manda um abraço para todo Obrigada. mundo que está aí nos bastidores, apoiando aqui essa live. Galerinha, obrigado pelo tempo, obrigado por estar nos ouvindo aqui. Tamo junto, amanhã acordar cedo e estudar, porque tem que ser assim, não dá para ser diferente. Acreditem, acreditem. Quem está falando com você que era um cidadão normal. Meu irmão era excepcional na família. Ele que era o primeiro lugar, que era concurso de matemática, ia para fazer prova e não sei aonde. Eu sou o normal que deu certo, o esforçado que deu certo. Então, Os acredite, se for normais possível para que mim, dão certo, viu, Rodrigo? se É for muito isso. possível para É, mim, vai ser para você também que está nos vendo aqui. Gabi, obrigado, obrigado. Valeu demais, tá? beijo, gente. Valeu, Boa noite. beijo. Tchau, tchau.